Cuidado! Há pessoas que querem ser mais misericordiosos do que Deus. Olá, irmãos, olá, ouvintes, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja neste momento guardando o seu coração, o seu lar e a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Jeremias, da IBS 128, e quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Essa palavra está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Ali está descrevendo a história de um profeta que, em dado momento da sua vida, ele estava triste, estava cabisbaixo, estava com muita pena de um homem pelo qual ele foi usado para ungir como rei. Alguns conhecem a história, sabem que Samuel, ele ungiu, o rei Saul, ele ungiu Saul como rei de Israel. Só que o rei Saul, devido à sua altivez, à sua prepotência, ele deixou muito a desejar e foi rejeitado por Deus. E é onde eu quero ministrar ao seu coração neste momento. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel diz: até quando, isso é Deus dizendo, até quando, Samuel, terás pena de Saul, sendo que eu rejeitei? E aí é que entra, irmãos. Samuel estava ali com pena de Saul, estava com dó, porque Saul tinha sido rejeitado. E naquela lamúria toda, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, que isso, Samuel? Até quando você vai ficar aí nessa lamúria? Até quando você vai ficar aí tendo pena de Saul, sendo que eu rejeitei? Aí se você voltar um pouco mais na história, no capítulo 9, por exemplo, que tem a descrição de Saul, exatamente no versículo de número 2, diz que Saul, ele era tão belo que entre os filhos de Israel não havia homem como ele. Diz a Bíblia mais detalhadamente que do ombro para cima ele sobressaía a todo o povo. Então era um homem alto, era um homem belo, era um homem visto, ele causava destaque entre o povo e foi um homem pelo qual Samuel ele ungiu. Só que Saul, ele desobedeceu a voz de Deus, ele desobedeceu os mandamentos, ele desobedeceu os preceitos do Senhor e automaticamente ele foi rejeitado. E claro, Samuel estava ali com pena, porque era difícil achar um homem como aquele. Samuel realmente estava olhando por vista, e uma prova de que Deus ele não anda por vista e ele não quer que nós andemos por vista. Nós temos que andar pela fé. E ali naquele momento, Deus disse para Samuel: até quando você terá pena de Saul, sendo que eu rejeitei? Então, irmãos, não é diferente hoje. Há pessoas que querem ser mais misericordiosos do que Deus. Ninguém supera Deus na sua misericórdia. Lá no profeta Jeremias diz que a causa de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Na descrição de Mateus, nas bem-aventuranças, Deus pede para nós sermos misericordiosos, mas nós jamais superaremos Deus na sua misericórdia. Há pessoas que no momento em que ela está passando, devido às circunstâncias em que ela está sendo levada, talvez numa situação decadente, em qual nós nos sentimos, nós tomamos a dores, mas nós temos que entender que em alguns casos, a maneira pelo qual as pessoas passam por determinadas situações é porque é uma forma pedagógica de Deus corrigir. Deus corrige quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Há pessoas que estão sendo corrigidas, há pessoas que estão sendo açoitadas porque é filho de Deus, Deus ama, Deus recebe como filho. Mas há pessoas que estão sendo punidas porque escolheu um caminho que não é de acordo com a palavra de Deus. No caso de Saul, ele desobedeceu a voz do Senhor, desobedeceu os mandamentos do Senhor e foi rejeitado pelo Senhor. É aí que entra a nossa posição diante de
possíveis circunstâncias no qual estaremos ali presenciando ou testemunhando. Não queira ser mais misericordioso do que Deus. No caso ali, precisou de Deus chamar a atenção do profeta. Até quando você terá misericórdia, você terá pena, você terá dó de Saul, sendo que eu rejeitei? Então, assume a posição diante do Senhor. Peça a Deus discernimento para você exercer as misericórdias dele segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração e seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deus abençoe a todos poderosamente. Já deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e ser tremendamente abençoado. E siga-nos pelo Instagram, @ibatista_128, cultos com transmissões ao vivo na quarta às 20 horas e no domingo às 19 horas. E aguarde os próximos vídeos, assim Deus permitindo, em nome de Jesus.